É um prazer retornar ao Fórum João Mendes para dar sequência ao nosso curso de atualização permanente. Lembrando sempre que este evento é uma realização da Presidência do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça e da Escola Paulista da Magistratura. Como informação, nós temos, segundo a Secretaria de Primeira Instância, hoje ou no mais tardar na segunda-feira, iremos disponibilizar as aulas do mês de outubro. Portanto, aqueles que tiverem interesse já na semana que vem, é importante que entrem no sistema da intranet, façam suas inscrições rapidamente, porque, como todos sabem, em pouco tempo essas inscrições se esgotam. Então, ou hoje à tarde, ou no mais tardar, a partir das 11 horas da manhã da segunda-feira, as inscrições para as aulas do mês de outubro. É com muita satisfação que eu faço a apresentação do nosso desembargador do Tribunal de Justiça, doutor José Renato Nalini. Doutor Nalini é um conhecido dos senhores, desembargador aqui de São Paulo, doutor e mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, professor titular de Ética Geral e Profissional da Faculdade de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, e de Ética Geral e Profissional e Filosofia do Direito no Centro Universitário Padre Anchieta, Unianchieta. Integra a primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, a Câmara reservada ao meio ambiente, e é membro eleito do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Presidiu a Academia Paulista de Letras entre 2007 e 2010 e hoje é seu secretário-geral. Doutor Nalini tem várias obras sobre o tema. Eu tenho aqui a 8ª edição da Ética Geral e Profissional, da Revista dos Tribunais, obra que nós vamos sortear no final da aula do doutor Nalini. É com muito prazer, repito, que eu faço o anúncio do doutor Nalini aqui no Fórum João Mendes e, sem maiores delongas, passo a palavra para o desenvolvimento do tema a ética e o poder judiciário. Muito bom dia a todos. Não senti firmeza. Bom dia. Agora melhorou. Eu quero agradecer ao Dr. Gilson Miranda a honra do convite. Eu sempre sonhei que nós pudéssemos ter uma escola, não só para magistrados, mas uma escola funcionando também para os funcionários, para os servidores. Sempre reconheci que o funcionalismo no Poder Judiciário ele fica um pouco esquecido, para não dizer bastante esquecido, porque é da nossa cultura centrar as atividades em torno à pessoa do juiz, não é? Mas eu tenho plena convicção de que os tempos estão mudando, nós estamos tentando prestigiar mais o funcionalismo, fazer com que ele se compenetre de que ele é indispensável à administração da justiça. Sem os funcionários nós não fazemos justiça, e o ideal seria que nós conseguíssemos motivar o funcionalismo do Poder Judiciário a enfrentar os desafios de uma carreira que nem sempre é bem tratada, uma carreira que tem muito a ser aperfeiçoada. Nós temos de adotar a modernidade, a contemporaneidade no Poder Judiciário, mas nós temos de começar motivando o funcionário a se sentir um artífice da realização do justo concreto o melhor possível, o melhor que nós possamos fazer. A justiça é uma obra humana, imperfeita, nós temos muitos defeitos, mas se nós tivermos um corpo funcional, coeso, convicto de que está construindo uma catedral e não fazendo um serviço burocrático, nós resolveremos uma grande parcela dos problemas da justiça. Eu falei de construtor de catedral porque eu me lembro de um livro do Ken Follett, quando ele fala da construção das catedrais medievais. Ele se defrontou no livro, é uma ficção, mas baseada também na realidade. Ele se defronta com dois operários, os dois fazendo a mesma coisa,
carregando pedras pesadíssimas. Quem conhece as catedrais medievais na Europa sabe que são construções enormes. A nossa catedral aqui não é muito distante desse modelo, não é? E o primeiro operário estava blasfemando, reclamando, lamentando a sua sorte de carregar pedra pesada. E o outro fazia a mesma coisa, o mesmo serviço, e assobiava, cantava, com um sorriso nos lábios. E ele então perguntou para esse que estava contente: por que você está contente? Porque eu estou construindo uma catedral, não é? É esse o sentimento que o funcionário deve ter. Nós estamos construindo uma catedral muito mais importante do que a catedral de concreto, de pedra. Nós estamos tentando reduzir a injustiça no mundo. Nós estamos tentando reduzir as angústias, os sofrimentos, os prejuízos. A justiça é muito importante. E se nós nos compenetrarmos disso, nós vamos ver que o nosso trabalho, embora estafante, embora estressante, embora não reconhecido, é um trabalho de construtor de um verdadeiro edifício, de um edifício metafórico que é a justiça humana, e isso é muito importante. E eu acho que é muito importante, por isso que nós comecemos a falar de ética. Eu abandonei, de certa forma, o estudo. Eu sou obrigado a estudar os processos, então as questões jurídicas, é minha obrigação conhecê-las, não é? Mas o meu desafio de diletante, de eterno aprendiz, é um desafio de me aprofundar na ética. Eu repito isso, quem me ouve está cansado de ouvir, que eu falo é um samba de uma nota só. Eu falo que a única matéria-prima de que o Brasil se ressente é a ética, né? Se nós tivéssemos ética no Brasil, nós resolveríamos 90% dos problemas brasileiros. E ética é alguma coisa muito singela. Nós não precisamos estudar os filósofos os mais profundos, não é? Ética no Brasil começa com educação de berço, com aquelas palavrinhas mágicas que nós esquecemos: bom dia, boa tarde, até logo, muito obrigado, por favor, perdão, com licença, não é? São expressões que começam a cair em desuso diante da balbúrdia, do caos que nós vivemos, da azáfama, da corrida, né, em busca do tempo, numa cidade estressante como é São Paulo, né? Então, eu preparei alguma coisa para falar com todos os senhores a respeito de ética. Vou falar ali para ver se eu consigo transmitir alguma coisa, mas desde logo eu me coloco à disposição. Se quiserem interromper, fazer qualquer colocação, não, fiquem à vontade. É uma conversa, né? É uma partilha de experiência, às vezes de angústia, mas espero que seja uma partilha de esperança, que a gente possa sair daqui com alguma sementinha, tentando mostrar que o mundo não está tão feio quanto parece, né? Quanto a mídia faz questão de mostrar. Então vamos lá. Alô? Ah, está funcionando. Isso, quando funciona, é muito bom. Quando não funciona, não é? Nada como a técnica. Não está funcionando, tá? É. Então muda ali. Bom, se arrumar, tudo bem. Senão eu tenho uma colinha aqui, né? Que é suficiente para a gente ter um roteirinho. Só para mostrar para vocês. Eu poderia falar de improviso, mas eu queria mostrar para vocês que eu tive o cuidado de preparar alguma coisa, de fazer com muito carinho, algo pronto e específico para conversar com vocês. Quando eu preparei esta conversa,
eu não estava ainda sabendo daqueles últimos acontecimentos, das declarações da ministra Eliana Calmon, né? Ministra Eliana Calmon, Corregedora-Geral de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Ela deu uma entrevista falando que há um movimento no Brasil, uma tentativa de se esvaziar o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que estaria protegendo os bandidos de toga, né? E isso, houve uma celeuma, o Brasil inteiro respondeu a ministra, os juízes ficaram todos ofendidos, vi inúmeros colegas dizendo, eu não sou bandido, etc. Eu conheço bem a ministra, ela não quis falar da generalidade, né? Ela não quis ofender juízes, evidentemente aqueles juízes que não se enquadram nesse perfil, que não tem nenhuma conta a acertar com a ética, com o povo, eles não têm por que ficar ofendidos, né? É que ela tem uma noção de Brasil. E vocês podem imaginar o que é o Brasil, né? Um Estado federativo em que nós temos ilhas antropológicas muito diferentes. Nós temos São Paulo é um exemplo do Brasil, né? Nós temos a riqueza mais excessiva, mais exuberante. São Paulo tem a maior frota de helicópteros da América Latina, mas convive com a favela, convive com os cortiços, com os moradores de rua, cujo número cresce desmesuradamente. Nós notamos isso, não é? Toda hora nós temos de nos desviar de semelhantes nossos, jovens deitados no passeio, nas praças, em todos os lugares. Então, o Brasil é uma ilha em que nós temos inúmeros contrastes. Nós poderíamos dizer que o Brasil é uma experiência antropológica muito interessante. É uma sociedade que cresceu de uma forma desordenada, há uma heterogeneidade. Ora, se o país é assim, a justiça não pode deixar de ser também assim. Ela é um corte transversal na sociedade brasileira. Então, enquanto nós temos uma imensa maioria de bons juízes, nós temos alguns que são maus juízes. Assim como há maus pastores, maus sacerdotes, maus políticos, maus médicos, o que não nos permite generalizar, não é? Então, se eu tivesse já tido acesso a toda essa discussão, talvez os exemplos fossem outros, mas foi antes que eu preparei isso. Então, eu pego, por exemplo, um artigo do Fernando de Barros e Silva, um jornalista da Folha de São Paulo, bastante crítico em relação ao Poder Judiciário. Um trecho desse artigo que ele escreveu no dia 20 de setembro último, ele fala: não há o menor risco de que uma figura influente ou endinheirada seja condenada por crime de corrupção pela justiça brasileira. Se esse medalhão for um político tipo peixe graúdo, aí então a disposição do judiciário para absolvê-lo será ampla, geral e irrestrita. Um artigo que ele chamou Justiça com a Barrica, um daqueles editoriaizinhos da Folha de São Paulo, suscitou inúmeros comentários, né? Eu vou falar de alguns deles. Tem muito botão nesse. Assim como ele, muitos outros jornalistas criticam a justiça brasileira, não é? É lógico que não é notícia você mencionar que existem milhares de juízos produzindo decisões, milhares de funcionários cumprindo o seu dever. Agora, se um deles passa a ser alguém que faz algo errado, isso sim é notícia. A mídia vive da notícia.
Um exemplo que se dá em sala de aula nas escolas de jornalismo é o seguinte: o cachorro mordeu a menina. Não, é normal do cachorro, isso não é notícia. Agora, se houver a menina mordeu o cachorro, isso de certa forma vira notícia, porque é o insólito. A mídia vive do insólito, do diferente, do exótico, não é? Então, no mesmo artigo, o Fernando de Barros e Silva fala: o aparato legal do país opera de maneira seletiva e distorcida, provê justiça menos para o conjunto da sociedade, sobretudo para os mais pobres, e zela demais pela impunidade de quem está por cima da carne seca. Então, vejam, essa é a leitura que se faz em relação à justiça brasileira, ao funcionamento daquele equipamento estatal onde todos nós estamos trabalhando. Nós passamos a nossa vida trabalhando nisso. E é interessante ver o que se pensa do Poder Judiciário, da Justiça. Não é só do Poder Judiciário. O povo fala justiça, aí está incluído polícia, Ministério Público, não é? Magistratura, advocacia, toda a área jurídica, todos os profissionais que vivem das ciências jurídicas. O Arnaldo Jabor, que é um outro brasileiro bastante instigante no seu pensamento, é um cineasta, não é? Uma pessoa que é muito ouvida no Brasil. Ele, no estado de São Paulo, ele também fala em judiciário caquético. Foi no mesmo dia 20 de setembro. Continuamos sob o domínio do ferro velho mental do país, de oligarquias felizes e impunes, de um judiciário caquético, das notas frias, da boçalidade dos discursos, dos superfaturamentos, tudo compondo uma torta escultura de detritos de vergonhas passadas, infraestrutura podre, analfabetismo funcional e irresponsabilidade fiscal. Então, são dois jornalistas que fazem essa leitura da justiça. E como é que repercutem esses artigos na mídia? Eu peguei algumas das cartas aos leitores, né? José Luiz Lopes dos Santos, Beatriz Campos, no estado de São Paulo, dia 23 de setembro. Vocês viram, os dois artigos eram de 20 de setembro. Dia 23, começam a sair as mensagens de quem leu e o que achou. Beatriz Campos diz: se os ministros do Supremo Tribunal Federal julgassem processos com a mesma rapidez com que aumentam seus benefícios, o Brasil seria primeiro mundo. Uma notícia de que o Supremo teria adotado uma vantagem de moradia, qualquer coisa, um auxílio aí. Esse José Luiz Lopes dos Santos, no mesmo dia, no Fórum dos Leitores, diz: a Corte Suprema, que deveria dar exemplos de lisura e comprometimento com a ética, é a primeira a sangrar os bolsos dos concidadãos e não se importar nem um pouco com os gastos do erário que todos nós pagamos com os tão abusivos impostos. Nessa mesma semana, um jornal da TV Cultura, aquele jornal da Cultura, que é depois do Jornal Nacional, tinha um debate com algumas pessoas ali, e eles retransmitiram, num dia dessa semana, a opinião de um historiador paulista chamado Marco Antônio Villa, em que ele comentava o número de funcionários do Supremo, e dizia: o Supremo tem 483 recepcionistas, deve ser o tribunal onde se é da melhor forma recebido no mundo inteiro, né? Dizia, tem tantos motoristas, tem tantos atendentes, etc. Começou a explorar. Então, a leitura que se faz em relação à justiça não é a melhor possível, né? É lógico que há aqueles que dizem que não é assim, que as coisas não são assim, mas o que transparece é uma espécie de repúdio do homem comum, daquele que depende da justiça, em relação ao funcionamento, a nossa eficiência, a nossa rapidez, a nossa operacionalidade. Esse Marco Silveira, um outro
leitor, ele diz, até com ironia, ao menos uma coisa está me deixando feliz nesta quadra de triste memória de nossa pátria, em que a corrupção escorre por todos os lados e todas as autoridades fazem de conta que não veem nada. Refiro-me às manifestações que leio no Estadão, nas quais o povo, que outrora temia o judiciário, hoje não mais o teme, e começa a extravasar o sentimento contra a frouxidão que tomou conta desse poder, que hoje se submete às ordens emanadas do Planalto e não ao que consta nos códigos e na Constituição. Se os senhores pegarem os jornais de hoje, vão verificar, de hoje e ontem, que o número de pessoas que defendem a ministra Eliana Calmon, quando ela diz que há bandidos de toga, é muito maior do que aqueles que defendem o judiciário. E a defesa do judiciário é feita por nós mesmos, por juízes. Somos os únicos que se opuseram. O povo, em geral, está apoiando a leitura da ministra, né? Por que que isso acontece? Nós estamos, então, numa fase de evidente déficit ético, né? Nós temos muitos avanços no Brasil, a redução da pobreza, a desenvoltura, o desenvolvimento do agronegócio, o etanol, que é uma resposta brasileira ao uso do combustível fóssil e que não é renovável, como o petróleo. Nós temos o maior número de pessoas ingressando na universidade. Nós temos várias coisas muito boas, a sétima economia do mundo, uma estabilidade econômico-financeira, as crises têm passado ao largo do Brasil, só que nós continuamos com esse prejuízo moral que é os brasileiros que estão nos altos escalões não têm muita consciência ética, não têm muita moralidade. É por isso que nós tendemos a generalizar, né? Como nós não acreditamos na política, nós não acreditamos no poder, nós também tendemos a acreditar que todos os poderes são igualmente ineficientes e corruptos. Quem já não ouviu falar que o judiciário é o menos corrupto dos poderes? Nós somos o poder menos corrupto. O que não significa afirmar no judiciário não há corrupção alguma. Não é? Não é isso. Nós estamos dizendo, dentre os três, aquele que é menos corrupto é a justiça. Mas nós não estamos colocando a nossa mão no fogo para dizer que no judiciário tudo anda bem. Pode não haver essa corrupção igual aos dos demais poderes, mas nós estamos num déficit ético, né? Porque nós talvez não tenhamos feito ainda tudo o que nós podemos fazer para tornar a justiça um serviço público eficiente, né? Vamos ver uma coisa muito singela. Num país civilizado, no primeiro mundo, alguém que tem um prejuízo, que foi ofendido, que tem um desconforto qualquer, que precisa levar essa sua pretensão a juízo, ela fala para o ofensor, eu vou à justiça processar você. Aqui no Brasil, é o ofensor que fala, vá para a justiça para o ofendido. Isso é terrível, não é? Isso significa, eu não acredito, pode ir lá para você ver quando é que você vai receber isso aí. Você tem um processo cada vez mais sofisticado, né? O processo tomou lugar do direito substantivo, é muito mais importante algo processual do que o mérito da questão. Depois nós temos de tanto amor, de tanto apreço ao duplo grau de jurisdição, nós chegamos ao paroxismo de um quádruplo grau de jurisdição. O processo começa, termina no primeiro grau, o pessoal não quer nem saber o que o juiz decidiu, vem correndo para o tribunal, né? O tribunal vai decidir, eu também não estou interessado, eu vou correndo para o STJ. E como a Constituição trata de tudo, eu faço as coisas chegarem de uma forma ou outra ao Supremo Tribunal Federal. Então a duração do processo já é um castigo para quem tem razão. Um professor antigo meu, o professor Canuto,
Mendes de Almeida dizia nas aulas de processo penal: o direito de ação não é um direito, é um ônus. Quem tem direito tem que enfrentar um calvário para provar que tem direito junto à justiça, né? Então, nós precisamos ter essa sensação, ter essa certeza, ou pelo menos tentar compreender por que as pessoas são aparentemente rudes, céticas, quando elas desacreditam da justiça. Elas têm alguma razão. Nós não podemos justificar e dizer que as coisas que começaram assim, num tempo em que não havia internet, que não havia comunicação online imediata para todo mundo, em que não havia possibilidade de você trabalhar com banco só através da sua casa, dos computadores, né? O mundo mudou, mas essas mudanças demoram muito para chegar no nosso universo, no nosso ambiente, na justiça, né? Então, há um descompasso entre aquilo que nós prometemos. Nós temos uma Constituição extremamente ambiciosa, pretensiosa. Se um alienígena, não é? Um ET, lesse a Constituição do Brasil, diria: existe um paraíso, e esse paraíso se chama Brasil. Veja o que ela reserva para o meio ambiente, como é que ela trata a família. Tem 78 direitos fundamentais e mais 2 portas abertas ali para engrossar esse rol, para aumentar esse rol de direitos fundamentais, né? Porque qualquer direito implícito, decorrente, então, de um trabalho de interpretação, nós podemos multiplicar os direitos fundamentais. Então, se fala em direito à preguiça, direito ao riso, direito ao lazer, direito, né, são todos os direitos. E também aqueles direitos que nós vamos encontrar nos tratados que o Brasil assina. Todos eles passam a ser direito fundamental de nível constitucional. Então, nós temos uma promessa enorme descumprida, porque na prática os 4 direitos fundamentais básicos, porque são 5 no artigo 5º, eu costumo dizer que vida, na verdade, não é direito. Vida é pressuposto à fruição de qualquer direito, porque sem vida nós não temos direito nenhum. Então a vida não podemos nem chamar de direito. Vida é pressuposto à fruição de todo e qualquer direito. E os 4 básicos são liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Basta falar desses 5, vamos dizer, porque o Constituinte assim quis. A vida dos brasileiros é a melhor do mundo? A liberdade no Brasil é a melhor do mundo? Essa liberdade até que nós temos suficiente. Mas é uma liberdade em termos formais, né? Que é, como a gente dizia no tempo em que o governo exigia depósito compulsório. Eu sou livre para sair, desde que pague aquele depósito compulsório. Eu sou livre para percorrer o mundo, mas se eu não tenho dinheiro, né, é uma liberdade pífia, né? Propriedade, né? Quantas pessoas sem propriedade no Brasil? E segurança? Dá para falar em segurança? Nós podemos falar que nós temos esse direito absoluto, fundamental, de primeira geração, a segurança? Não. Então, nós temos uma promessa muito interessante, né? Mas nós temos uma concretização das promessas extremamente pífia. E assim não podia ser diferente em relação à ética. Ética nós temos, não precisaria talvez de código de ética, né? Mas há código de ética para todas as carreiras. Muitas pessoas perguntam: existe alguma diferença entre ética e moral? Se nós sofisticarmos, formos estudar, a gente poderia dizer, nesse livrinho aí eu falo, a ética é a ciência do comportamento moral do homem em sociedade. Então a moral seria o objeto da ética, né? Moral é o resultado dos costumes naturais, vem do latim mos, mores, né? Mas ética não seria tão diferente, porque vem do grego ethos, que é também costumes, e nós teríamos quase uma sinonímia semântica ali.
etimologicamente, tanto ética como moral poderiam ser a mesma coisa. E há pensadores bem atuais que falam que não há distinção, tanto ética como moral. Por exemplo, Luc Ferry, que veio antes de ontem aqui, fez uma conferência magnífica na Sala São Paulo, num projeto chamado Fronteiras do Pensamento. Ele fala num livro dele, Aprender a Viver, que ele vai falar indistintamente de ética e moral, como expressões intercambiáveis, sem distinguir. Ele acha que não há necessidade de distinguir. Mas, de certa forma, nós guardamos uma imagem de que moral é alguma coisa do foro íntimo, é a minha moral particular, é a minha moral individual. E a ética é uma moral positivada, ou seja, uma moral que já passa a constar de um código. E é por isso que nós temos código de ética do advogado, código de ética do promotor, código de ética do médico, do enfermeiro. Né? Todas as carreiras têm. A imprensa tem um código de ética elaborado pelo CONAR, que é um sistema de autorregulação ética do funcionamento de toda a mídia. E os juízes, desde 2008, têm um código de ética editado pelo CNJ. Agora, esse excesso de código significa que nós vivenciamos bem a ética? Adianta haver código se nós não vamos seguir? Talvez mais importante seria, assim como nós temos uma noção, mais intuição do que algo formalizado, mas nós temos uma intuição de que nós temos uma moral própria, uma moral individual, as minhas normas de conduta, eu deveria também ter um código pessoal, não é? E nesse código pessoal, nesse código de ética pessoal, eu poderia fazer um exame de consciência. E isso talvez seja importante para cada um de nós, sempre que a gente possa, né? Eu nunca menti, eu nunca enganei alguém, eu nunca tergiversei, né? Nós temos certeza de que em algum momento nós pecamos. Em algum momento nós fizemos alguma coisa errada. E veja a ideia, a conotação, né? Eu falei pecamos, porque ética, moral, é sempre algo que pode ser alavancado pela crença, pela confissão. É muito normal hoje, na fase de ateísmo que nós estamos vivenciando, há muitos filósofos. O ano passado foi um ano em que foram publicados mais do que 20 bons livros sobre ateísmo. Né? O ateu virou um evangélico, ele tem o evangelho do ateísmo. Ele tem que, não basta ele ser ateu, ele quer convencer, ele quer conquistar os outros para serem ateus. Né? Mas o ateu fala, não há necessidade de religião para eu ser ético. Eu falo, é verdade, não posso dizer que não, mas que é muito mais fácil você ser ético se você acredita que a vida não é só essa passagem, né? Que você tem que prestar contas mais além. Pode ser uma muleta, pode ser aquela tentativa do adulto segurar a mão do pai, que ele não pode mais segurar, que o pai foi embora. O Freud fala que religião é isso. Como nós perdemos a mão do pai de criança, e a mão que nos dava tanta segurança, que criança não se sente segura segurando a mão do pai ou a mão da mãe, né? E nós perdemos isso, então o adulto precisa de uma mão, então ele vai segurar na mão de um ser que o Freud diz que é imaginário, que é a mão de Deus. Mas é aquilo que dá segurança para você caminhar. É muito mais fácil ser ético se você tem uma confissão religiosa, né? Se você acredita em algo, né? Mas nós precisamos ter atenção para essas pequenas falhas que nós cometemos todos os dias, né? Então, mentir é uma coisa que a gente às vezes faz. Quantas vezes, não é? Não posso ir porque eu tenho um compromisso. Não tenho compromisso nenhum, é que eu não quero ir. Não é? Fala que eu não estou. Não é isso? Né? A toca dele. Quem quer falar com ele? Fulano.
Nós não fazemos isso? Né? Isso, aparentemente, pode ser uma coisa sem importância. Há quem fale até na mentira generosa, né? Coisa que criança não tem. A criança fala, você é feio, não gosto de você. Né? Eu falo, não fala isso. Por quê? É feio mesmo? Não, não fala. Não vamos ofender. Não é? Agora, se nós desatendermos as pequenas coisas sem pensar nelas, nós vamos fazer aquilo que o Aristóteles dizia. A virtude não é um dom, não é genético. Nós não nascemos com um dom, com um gene que nos vai fazer bons. A virtude é hábito. Se todos os dias nós fizermos alguma coisa boa, por mínima que seja, querendo ou não, nós vamos ficar virtuosos. Virtude se pratica, se adquire. Né? É alguma coisa que nós poderíamos chamar própria de uma ciência moderna chamada epigenética. Epigenética é o exame do ambiente, chegando até a fazer uma mutação dos genes. Há uma experiência muito interessante que Harvard faz, acompanhando os gêmeos univitelinos, os gêmeos idênticos. Quando submetidos a sistemas diversos de educação, situações diversas, depois de um certo tempo, os genes se alteram, porque você consegue, sim, dominar a própria genética. Você não nasce predestinado. Não há fatalismo para o ser humano. Então, nós podemos, sim, escolher ou a virtude ou escolher o vício. Se nós praticarmos um ato ruim todos os dias, nós vamos ficar viciados. E não vamos nem perceber, porque aquilo passa a incorporar a nossa natureza. É assim que começa o mal, né? Que os gregos diziam, é a ignorância do bem. Pratica-se o mal porque não se conhece o bem. Né? Não é bem assim. Mas se nós tivermos a intenção de ser bons, nós temos que perseverar e tentar praticar atos bons para sermos virtuosos. Nós temos de lembrar que nós não nascemos com um certificado de garantia. Né? Esse é o compromisso do ser humano. Eu não posso dizer, eu sou bom, comigo isso não acontece. É fácil julgar os outros, né? Eu falo que todos nós julgamos. Nós estamos fazendo continuamente julgamentos. Só que o doutor Ricardo, o doutor Rony Herbert, o doutor Zé Maria, o doutor Gilson Miranda e eu, nós somos obrigados a assinar embaixo do que... Né? Nós assumimos a responsabilidade pelo que nós fazemos. Né? Então, todos estão julgando e é fácil você condenar as pessoas, dizer, esse está errado, eu não faria isso. Não, se a gente lembrar de pessoas insuspeitíssimas na história, hoje são ícones, pessoas que são predestinadas. Por exemplo, eu falo ali de Davi, né? Davi, o Velho Testamento fala continuamente de Davi. Ele, além de ser bonito, rico, tocava cítara muito bem, encantava todo mundo, ainda matou um gigante, né? Golias. Era da sua descendência, nasceria o Messias. Mesmo assim, o que o Davi fez? Ele se apaixona por uma mulher que ele vê se banhando. Primeiro já feio, né? Ficar olhando a mulher se banhar. Se apaixona, manda saber quem era ela, era esposa de um soldado dele. Aí o soldado estava lutando na guerra por Davi. Né? Ele falou, é bom que ela está sozinha, o marido não está aí, foi lá, tentou a mulher até cedeu, dormiu com ela, ela ficou grávida. O que ele fez? Mandou chamar o marido
para que o marido dormisse com ela, para que assumisse a filiação. Veja como um erro vai levando, você vai tropeçando, você vai ficando cada vez pior. O marido era tão digno, esse soldado, que ele falou: enquanto eu estou lutando pela minha pátria, pelo meu rei, eu vou obedecer às regras e não vou coabitar nem com a minha própria mulher, nem com a minha própria esposa. Davi mandou embebedá-lo. Ele não, mesmo assim, não cedeu, resistiu. Aí o que Davi faz? Manda ele para frente de batalha para morrer. Certo? Então, Davi fez isso. Né? O Abraham Lincoln, na campanha eleitoral, ele é um homem, né, que os Estados Unidos todos respeitam como um ícone, um emblema. Ele mente. Para cada auditório ele fala uma coisa. Né? Tudo comprovado. Né? Então, nós não temos certificado de garantia. Por isso a gente não tem que ficar vigiando e se cobrando. O maior juiz, o juiz que é mais severo, é o juiz da consciência. Né? A consciência escrupulosa. Nós não podemos deixar nossa consciência leniente, flexível, complacente. Ela precisa ficar zelosa. Para nossa esperança, é bom a gente saber que o Schindler, por exemplo, era uma pessoa sem nenhum escrúpulo, era um industrial que fornecia não só armas, mas fornecia mulheres, orgias para os líderes do nazismo. Quando ele percebeu que os funcionários dele, os operários da empresa dele, iam morrer porque eram judeus, ele começou a salvá-los, correndo risco, e por isso que há a Lista de Schindler, que é um filme que os senhores devem ter visto. Se não viram, tem de assistir, que é interessante. Isso para mostrar que não há um certificado de garantia. Nós nascemos com aquela fragilidade de seres humanos que podemos, por melhor que tenhamos a intenção de não errar, nós podemos errar, nós podemos claudicar. Você viu? Som. Não, não. Uma coisa que a gente precisaria ter também em vista quando nós vamos pensar em ser mais éticos, e sempre é possível ser mais ético do que se é, né? É não confundir uma conduta irrepreensível. Essa é a linguagem que aparece nos códigos de ética, já aparecia até na lei orgânica da magistratura, né? O juiz tem que ter conduta irrepreensível na vida pública e na vida particular, e não é só o juiz, o funcionário também. Todo servidor da justiça tem que ter uma conduta irrepreensível, com um atuar quase acima da reprovação, né? Nós sempre temos essa tendência a chegar ao quase, né? Quase como quem falta trabalho ou a um compromisso e mente ao justificar a ausência, como se for uma doença. Eu fiquei doente, mas estava com febre. Quase como quem, podendo fazer mais, raciocina que trabalha para viver, não vive para trabalhar, né? Quando eu ingressei na magistratura, era normal você levar aqueles malotes para casa, passar fim de semana trabalhando. Hoje, nós já ouvimos os mais jovens dizer: não, eu tenho direito a meu fim de semana, minha família precisa conviver comigo, eu não quero saber de levar processo para casa, etc. Entende-se, mas os costumes mudam, nem sempre para melhor, né? Os exemplos são inúmeros que permitem que nós resvalemos e nos perdoemos, negligenciemos o cuidado com a ética, né? E muitas vezes nós falamos: se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Por que eu quero ser melhor do que os outros, né? Se nós quisermos realmente ser diferentes, no bom sentido, a gente precisa ser diferente, sim.
Não é porque todo mundo faz alguma coisa errada que eu tenho de perfilhar ao lado do erro, né? Eu posso até ser um bom exemplo, tentar levar os outros para um caminho melhor, né? O mal não está nessas mentiras piedosas, naquelas mentirinhas que eu dei exemplo aí. Mas o mal está que nesse procedimento nós vamos criando um pensamento distorcido. Nós vamos nos acostumando com essa espécie de homeopatia do mal. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, nada tem importância. Quando nós vemos, nós vamos chegar a uma doença crônica chamada apatia étnica. Apatia ética. Étnica não. Como Rony é fogo. Então, essa apatia ética, ela tem como sintomas achar que o mundo é assim mesmo, que aquele que faz as coisas corretamente é como a juventude fala, é babaca, panaca, nerd, trouxa, como se dizia no meu tempo, né? Aquele que ainda insiste em falar de ética. Então, essa é uma tendência natural num mundo em que aparentemente ninguém mais tem compromisso com nada. Quando nós olhamos os altos escalões, não é? Então, há pensadores que falam, quando os de cima perdem a vergonha, os de baixo perdem referencial, perdem parâmetro. Se a cúpula não se comporta bem, se quem manda no país não dá bom exemplo, porque eu, mero cidadão, vou dar, né? Mas não pode ser assim o nosso pensamento. Nós temos que pensar como é que os antigos desenvolviam o pensamento ético, né? Porque nenhum filósofo deixou de falar sobre ética. Nós encontramos desde a filosofia oriental, depois os pré-socráticos, Sócrates, Aristóteles, Platão, todo mundo falou em ética. Por quê? Porque essa mania ética, não é? Porque a ética é uma alavanca que pode mudar o mundo. Se as pessoas tiverem consciência da força que elas têm, não é? de um bom exemplo, o que significa um bom comportamento no mundo que aparentemente se comporta mal, elas se convenceriam de que vale a pena ser ético, não é? Então, o Samuel Johnson, que foi um pensador do século XVIII, viveu de 1709 a 1784, ele fala, os elos do hábito são fracos demais para serem percebidos, até que se tornam fortes demais para serem rompidos. Nós começamos a tergiversar com pequenas coisas, de repente isso se incorpora na nossa natureza, né? Naquilo que hoje se chama epigenética. A experiência mostra que nós vivemos aquilo que o Sócrates chamou de vida não examinada. Nós não temos mais tempo de fazer exame de consciência, de olhar para dentro de si. E o Sócrates, uma das pregações dele era, conhece-te a ti mesmo. A outra era, só sei que nada sei. Vejam como essas duas frases continuam atuais, não é? Conhece-te a ti mesmo. No momento que você se conhece bem, você vai ter condições de se relacionar com as 4 esferas de relacionamento que permitem o nosso equilíbrio. Nós não estamos soltos no mundo assim, nós temos 4 linhas que nos dão equilíbrio, como se fossem 4 pernas de cadeira. Aquelas ainda tem, aqui essas aí são já cadeiras modernas que substituíram os 4 pés por uma outra estrutura. Mas você precisa ter um bom relacionamento consigo mesmo. Se você se conhece bem, você se torna alguém amável pelo outro. Se nem você gosta de você, como é que você quer que alguém goste? Não é? Então você precisa primeiro se conhecer, depois você conhecer o outro, se relacionar com o outro, se relacionar com a natureza que está sendo tão inclementemente tratada, não é?
Nós estamos aqui numa semana em que o Código Florestal vai ser votado no Senado e é um desastre. Ou seja, vai acabar com a proteção da floresta. Não há mais Código Florestal. Aliás, o PL 30, aprovado na Câmara Federal por 410 deputados, revoga simplesmente o Código Florestal. A única vantagem que o Brasil teria em relação àqueles países que já acabaram com as suas florestas era ter floresta em pé. A Câmara acabou e o Senado tudo indica que vai também aprovar esse desastre. É um crime. Nós estamos apressando o fim da humanidade com isso. Porque não é a Terra que está correndo risco, não. A Terra vai continuar existindo. Mas toda espécie agressiva foi extinta. Dinossauro acabou, uma porção de monstro acabou. Mas ninguém era tão destruidor como o ser humano. Ninguém era tão pretensioso, né, se auto-intitulando racional e acabando com o ciclo de vida que é uma realidade holística. Eu dependo sim da água, eu dependo sim da floresta, eu dependo sim dos animais. Né? Só um parêntese, posso, Gilson? Deve. O Mao Tse-tung, quando ele fez a Revolução Chinesa, e ele tinha de alimentar com arroz, né? Não era ainda 1 bilhão e 300 milhões de chineses, mas já devia ter 1 bilhão. E ele percebeu que as andorinhas percorriam os arrozais e logo concluiu que as andorinhas estavam comendo arroz, estavam competindo com os chineses. Então o que ele fez? Mandou matar todas as andorinhas. E aí foi aquela caça imensa às andorinhas, quase acabaram. As últimas, elas não conseguiam mais pousar, porque na China não faltam braços, então os chineses ficavam chacoalhando bambu ou taquaras para impedir que as avezinhas pousassem. Então elas caíam extenuadas, aí eles recolhiam. Ou seja, acabou, não havia mais andorinha. A colheita seguinte foi um desastre, porque a andorinha comia o inseto que comia o arroz. Então o que o Mao teve de fazer? Importar andorinhas para repovoar a China de andorinhas. Então, aquilo que aconteceu historicamente, concretamente, está acontecendo hoje só pelo inconscientemente. Aquilo foi um ato consciente, predeterminado, deliberado. Mas vocês já leram do desaparecimento das abelhas nos laranjais da Califórnia? Né? A queda de aves nos Estados Unidos. Você está caminhando por uma estrada e de repente cai uma ave em cima do seu carro. Né? Está vendo uma porção de coisas e isso tudo é a inconsciência humana. Então, o terceiro relacionamento vai muito mal, né? Homem e natureza. E o quarto relacionamento, você tem que ter uma ligação com o transcendente, ou substituir isso. Ou você acredita em Deus, ou você acredita em alguma coisa que o substitua. Então, são 4 relacionamentos que nós temos de ter. Né? Então, o Sócrates, que dizia, conhece-te a ti mesmo, ele dizia, a humanidade está levando uma vida em que ele não olha para dentro de si, uma vida não examinada. E essa tem sido a vida de nós que dependemos do nosso trabalho. Né? Me incluo, não sou exceção não. Nós engatamos uma primeira, vamos em frente, sem meditar, sem refletir, sem fazer exame de consciência. Né? Nós mergulhamos na rotina e deixamos o essencial de lado. Quer saber quem eu sou? Por que eu estou aqui? O mundo ficou melhor porque eu nasci? Ou eu estou piorando o mundo, né? Porque nós estamos nesse dilema. Ou nós estamos melhorando ou nós estamos piorando. Não dá para ficar como tucano no meio, né, Gil? Então, a consciência, ela continua ali. Mas nem sempre nós aumentamos o volume dela. Às vezes nós deixamos que ela vá apagando e a gente deixa ela de lado. Então, nós precisamos também distinguir, raciocinar
de racionalizar. Raciocinar é um processo de análise para formar julgamentos. É o que nós fazemos nos julgamentos, e não é só julgamento jurisdicional, não. Julgamentos que nós fazemos como pessoas, esse presta, esse não presta, isso é bom, isso não é, aquilo me serve, isso não me serve. Nós estamos fazendo sempre julgamentos, através do raciocínio. E racionalizar é um processo de construção de uma justificativa para uma decisão que nós suspeitamos que, na realidade, ela não seja correta. E a qual nós chegamos por meio de um processo mental caracterizado pela maquinação e benefício próprio. Nós somos muito inclementes com o próximo, porém indulgentes conosco mesmo, né? Então, no raciocínio nos leva a julgar. Agora, nós, quando escolhemos o caminho do mal, nós racionalizamos e tentamos nos justificar, nos auto-justificar, né? E não basta, nesse campo da ética, nós termos assim, boa intenção, ser simpático, né? Como as pessoas também falam, eu sou simpático à causa ecológica. Não mudo um hábito meu, continuo a gastar água demais, energia demais, papel demais. É só verificar nos banheiros, né? Ali está escrito, bastam 2 folhas para você secar as mãos. Eu vejo as pessoas assim, arrancando aquele monte de folha. Não interessa que aquele que venha depois não encontre mais, certo? Mas eu me atendi, eu sou mais eu, né? Essa é uma espécie de racionalização. E vai falar, se alguém fala, mas vai ficar agora brigando por um pedaço de papel, é você que paga, né? Então, é alguma coisa que está muito introjetada na nossa conduta. O Camus, que é um francês também interessante, ele falou, o mal presente no mundo quase sempre vem da ignorância, e boas intenções podem causar tantos danos quanto a malevolência, se não forem bem entendidas, né? Então, é aquilo que, de certa forma, nós já falávamos, o inferno está cheio de boas intenções, não basta boas intenções. Nós precisamos, mais do que um discurso ético, ou ter simpatia pela ética, adotar uma prática ética, porque ética é alguma coisa que nós aprendemos na prática. Há mesmo quem diga, não adianta ensinar ética, ou ética ou se tem e se desenvolve, ou você não consegue transformar alguém que não tenha nenhuma ética em pessoa ética, né? A regra de ouro que um judeu chamado Chaim Perelman, um belga, um professor de hermenêutica muito interessante, nós da área jurídica recorremos muito a ele por causa da teoria da argumentação. Ele fala que a regra de ouro da ética é muito simples, ama ao próximo como a ti mesmo, que nós alguns já temos por causa da confissão religiosa, do cristianismo ou judaísmo, né? Não é esse amor assim de paixão, amor erótico, um amor, é um amor que se contenta com o respeito à dignidade da pessoa humana. Esse é o supra-princípio da Constituição da República, não é? A dignidade da pessoa humana. Qualquer ser humano, por pertencer a essa espécie, é um ser digno, é um ser que merece respeito, que merece consideração, não é? E é isso que nós precisamos. Não fazer aos outros aquilo que a gente não quer que façam. É uma boa medida. Se eu não gosto para mim, eu não tenho que fazer para os outros, não é? Então, quando nós vamos praticar justiça, e eu acho que aqui todos nós temos condições de sermos construtores dessa catedral da justiça, em lugar de ser carregadores de pedra, né? Carregamos pedra sim, mas nós sabemos que estamos carregando pedra por uma causa boa, para algo que vai resolver pelo menos uma parte dos problemas do mundo. Então, na prática da justiça, nós precisamos encarar cada ser humano como alguém igual, semelhante. É isso, o semelhante. Nós somos irrepetíveis, ninguém é igual a ninguém, né? Mas o projeto Genoma Humano provou que não há diferença nenhuma entre as pessoas.
Não há mesmo diferença enorme, intransponível, nem entre o homem e o rato, o homem e a borboleta, o homem e o porco, né? Quanto mais seres humanos, a cadeia é praticamente idêntica. Isso veio derrubar qualquer possibilidade de nós explorarmos as diferenças que a pobreza da mente humana criou por convenção, por comodismo, né? Então, nós temos que pensar que a justiça existe para resolver problemas, para solucionar questões, não para afligir quem já está aflito, né? Nós temos que encontrar prazer no trabalho. Se ele não oferece alegria, nós não temos, nenhum de nós tem uma bola de ferro amarrada com uma corrente no pé. Tem que procurar outra coisa. Nós temos uma vida só, não podemos ficar fazendo aquilo que nós achamos que não é digno de nós, que não é gratificante, que não é bem remunerado, né? Nós temos de ser solucionadores, não mais problemas, né? É evidente que todos enfrentam falta de estrutura, falta de reconhecimento, falta de perspectiva. Mas a gente precisa olhar o quintal alheio e verificar que perto de outros semelhantes nós somos ainda privilegiados, né? Os Estados Unidos, que constituíram o Império Universal, tem filas e filas de desempregados procurando uma forma de sobreviver. As dívidas continuando a vencer e pais de família que não têm uma perspectiva de trabalho. Nós temos, pelo menos isso, né? Então, nós não somos os únicos seres insatisfeitos sobre a face da Terra. O homem é um insatisfeito por natureza. Ele quer sempre... Aliás, essa característica é o que garante o desenvolvimento, né? A busca de preencher novas aspirações nos faz procurar coisas novas, né? As descobertas vêm daí, as invenções, né? Então, nós temos de valorizar aquilo que nós fazemos, mas também ser criativos, tentar melhorar aquilo que aparentemente já é bom, ou tentar corrigir o que está errado, ser tolerante, ser paciente, interagir, ser proativo, né? Nós podemos nos inspirar, então, nos modelos. Me antecipei e falei dos dois lemas de Sócrates: conhece-te a ti mesmo, só sei que nada sei. Já falei dos operários do Ken Follett, da construção de catedral. Nós temos de recorrer, sim, àqueles que antes de nós escreveram coisas boas para tentar nos inspirar. Nós temos de nos manter rígidos, limpos, incensuráveis, primeiro perante esse tribunal da consciência, que teria de ser o mais severo, né? Ainda que às vezes incompreendidos pelos demais, e ainda que os exemplos ao lado não sejam os melhores. Mas nós temos de nos reconhecer, cada um de nós, como condutores do nosso destino, não objetos passivos da vontade alheia. Nós não nascemos para sermos robôs, nós nascemos para sermos seres humanos, seres que pensam, que reagem, que têm iniciativa, né? O Albert Einstein, ele tem esse texto que eu acho instigante, que vale uma menção, uma reflexão a respeito. Ele fala: um ser humano é parte de um todo chamado universo, uma parte limitada no tempo e no espaço. Nós nascemos agora, temos algumas décadas para mostrar o que serviu o nosso nascimento, o que significou a nossa passagem pela Terra. O homem, então, experimenta a si mesmo, a seus pensamentos e sentimentos, como algo separado do resto. Eu sei que eu estou aqui, mas eu tenho uma individualidade, eu tenho um pensamento que é só meu, né? É um tipo de ilusão de ótica da sua consciência, diz o Einstein. E continua: essa ilusão é um tipo de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e afeição por algumas poucas pessoas mais próximas.
E aí o que ele nos desafia? A sair dessa prisão, que é viver o seu mundinho como se nada mais houvesse. A nossa missão deve ser a de nos libertarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão para incluir todas as criaturas vivas e toda a natureza em sua beleza. É isso que eu acho que a gente pode fazer, não custa nada. É viajar só no pensamento, sem passaporte, sem necessidade de euro ou dólar, sem enfrentar fila de aeroporto. E isso todo mundo pode fazer, começando já. Obrigado. Depois dessa maravilhosa participação do Dr. Nalini, tenho certeza que todos gostaram muito, apreciaram muito, nos tocou a fundo. Nós abrimos para as perguntas e logo depois das perguntas faremos o sorteio do livro. Aqueles que quiserem, por favor, se inscrevam, não só aqui, mas também no 17º andar e também pela internet. Os interessados, o Dr. Nalini está à disposição para responder as perguntas. Ninguém que fala lá. Estão tímidos. Temos alguma pergunta? Sim, temos. Só um instantinho. Tem um microfone, tem aqui ó, uma interessada. Nome, posto de trabalho, por favor. Só um minutinho aqui. Imagina, conversa. Aquilo eu falei que é uma samba de manutenção. Sabe de hoje. Morreu. Meu nome é Marisa e eu trabalho no Fórum Regional da Vila Prudente. Eu gostaria do material da palestra, o senhor pode disponibilizar? Já ficou aí, é só o Dr. Gilson disponibilizar. Sim, doutor. Por Sim. mim, sem problema. E como o senhor fez várias citações, eu gostaria de fazer uma. Pois não. William Shakespeare. A gente, depois de um tempo, aprende que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, mas o tempo é curto. É mesmo, muito bonito. Muito bonito. Obrigado. Muito bom. Mais alguma pergunta? Alguma observação? Dr. Nalini, Pois não. meu nome é Edson, eu trabalho na 43ª Vara Civil. Eu gostaria de saber se a ética é algo imutável com o passar do tempo, se ela permanece sobre os mesmos valores e o paralelo com a moral. Essa é uma excelente questão, porque nós temos pelo menos duas posturas, não é? Quando se vai estudar ética, o primeiro grande desafio é você enfrentar se a moral é absoluta ou ela é relativa. Se você disser que a moral é absoluta, nós temos que acreditar que existam valores que são imutáveis e que desde que a humanidade existe, eles são os mesmos e nós estaríamos hoje numa fase em que eles foram, de certa forma, suprimidos ou estão num evidente declínio, né? O relativismo não tem esse problema, porque e é o que aparentemente prevalece na sociedade contemporânea, que é os tempos fazem com que os hábitos sejam outros, como a moral é a reiteração dos costumes, então a moral
ela tem quadrantes e latitudes temporais e geográficos, né? Cita-se sempre os iluministas franceses que diziam do outro lado do rio, aquilo que era direito passa a ser ilicitude, né? É um debate infindável, mas a minha posição é de que nós temos algumas coisas que são absolutas, com as quais nós não deveríamos transigir, e algumas coisas com as quais nós podemos trabalhar. Eu ouvi eu citei para vocês o Luc Ferry, que é um autor que eu gosto muito dele, e foi ministro da Educação na França durante 4 anos, e ele fez uma conferência bastante instigante, dizendo que 3 valores que imprimiam o ritmo ao mundo e a vontade das pessoas conviverem desapareceram. Então ele fala: Deus, pátria e revolução não causam a mesma comoção que causavam há algumas décadas, né? Então ele dizia assim: se há 30 anos um professor entrasse numa sala de aula na França e dissesse: quem aqui está disposto a morrer pela França? Quem está disposto a morrer pela pátria? Ele falou: tenho certeza de que a classe inteira se ofereceria para morrer pela pátria. Ele falou: se hoje eu fizer a mesma pergunta, eles vão me ridicularizar, não é? Ninguém morreria pela pátria. Eu falei: aí o que existe é uma substituição desses valores, que eram valores assim bastante sólidos, já cristalizados numa consciência quase atávica. Houve a substituição deles pelo amor dos pais pelos filhos. Então ele disse: se você entrar num espaço ocupado por adultos e perguntar quem aqui morreria pelo seu filho, ele falou: muita gente se disporia a morrer pelo filho. E ele falou: por incrível que pareça, se você perguntasse para os filhos se eles morreriam pelos pais, muitos filhos também morreriam. Ele falou: então é uma mudança de foco dos valores que não pode ser desconsiderada, porque a partir desse amor filial, desse amor doméstico, nós podemos ver que o homem não perdeu toda a substância afetiva, de vinculação com alguma coisa, né? Outras explicações dele ali são um pouco chocantes, né? Pelo menos para nós aqui. Ele diz que na França essas ideias preponderam e não chocam ninguém. Mas ele disse o seguinte, que a pior invenção da modernidade foi o casamento por amor. Ele falou: o casamento nunca foi algo que se devesse vincular a afeto. É alguma coisa muito séria para ficar dependendo de sentimento. Por isso que a família perdurou durante muitos séculos, porque os pais já destinavam as filhas e filhos aos futuros consortes, e aquilo era tão natural que foi assim que se conservou a propriedade. Um pequeno proprietário rural queria aumentar a sua propriedade e fazia com que a sua filha já se casasse com o filho do vizinho para ficar com a área contígua. Numa outra geração a coisa, né? Ele falou: e assim funcionou. Ele falou: por incrível que pareça, o capitalismo inventou casamento por amor. Por que o capitalismo? Ele falou: a Revolução Industrial, depois de 1688, fez com que
aquela moça que já estava predestinada ao casamento desde criança, trabalhava na pequena propriedade rural do pai, agora fosse trabalhar numa fábrica, longe da casa. E, portanto, aí ela tinha de morar com umas outras colegas, etc. Ela já não queria depois, embora com um salário miserável, ela não queria mais voltar para a aldeiazinha dela, casar com aquele sujeito que o pai havia indicado, né? Então ela se apaixonava, né? Longe da família, começava a conhecer colegas, se apaixonava. E a paixão, ela dura 3 ou 4 anos. Depois você tem que substituir por uma cumplicidade, amizade, uma sociedade de fato, ou qualquer coisa assim. Por isso, hoje na França, 70% dos casamentos terminam antes do segundo ano, depois do segundo ano segundo aniversário de casamento. Ele falou, a única... nós colhemos do casamento, por amor, 2 consequências, uma boa, uma ruim. A boa é esse amor filial, né? Que ele falou, quando o casamento não era por amor, era muito comum na França que as pessoas perdessem os filhos sem muita... e abandonassem mesmo os filhos. O próprio Rousseau colocou 5 filhos na roda, naquela roda dos enjeitados, né? E era mais prejudicial para um proprietário rural perder uma vaca do que perder um filho, né? Que a vaca sim ia fazer falta, a filha não. Ele falou, então nós tivemos como consequência boa o amor filial, e a outra consequência é a invenção do divórcio, né? Que o casamento por amor impõe o divórcio. São leituras de... Agora, eu acho que essa é uma boa pergunta. Eu acho que há alguns valores que são absolutos, e outros podem mudar. E por isso é que há códigos de ética. Quando você positiva, você está traduzindo o pensamento contemporâneo sobre um determinado tema. Opa. Como eu vejo o posicionamento da atual corregedora do Conselho Nacional de Justiça e as consequências que podem advir do embate com a categoria dos juízes? É o meu colega Edson Luiz de Queiroz, juiz titular da 3ª Vara Civil do Foro Regional de Santo Amaro. Também fui juiz lá, viu, Edson? Nos meus tempos saudosos de primeira instância. Eu sou uma pessoa um pouco suspeita para falar sobre o tema, porque eu sou amigo pessoal da Eliana Calmon. A ministra Calmon, ela é uma pessoa fabulosa, ela não é essa pessoa intempestiva, inconsequente, que se está tentando dizer que ela seja. Como eu disse no início, ela tem uma visão do Brasil como um todo. E aquilo que acontece em outros estados é alguma coisa que está acima da nossa capacidade de imaginação, na justiça dos outros estados. Então, quando ela disse isso, é lógico que talvez não precisasse se servir dessa expressão bandido, de toga, etc. Mas ela estava dando uma entrevista para um pequeno jornal, para uma coisa quase coloquial, onde... É lógico que num ambiente que não está sendo gravado, que não está sendo... que não há uma assistência, coloquialmente você usa de uma linguagem. Se houvesse um público, né? Agora, ela está se explicando. Agora, eu acho, Edson, que a gente precisa prestar atenção na repercussão interna, e é lógico, é isso aqui, que os juízes estão irritados e... quantas manifestações aí das entidades de classe, etc. Mas vamos ver o que a sociedade está achando, hein? Ela refletiu alguma coisa que é uma sensação, né, disseminada na sociedade. E nós estamos precisando nos relacionar melhor com a sociedade, nos comunicar melhor, mostrar as nossas coisas boas, né, e tentar também contribuir para que a justiça seja mais eficiente, seja mais rápida, mais célere, mais descomplicada.
4 instâncias é um sacrifício imenso para alguém que precisa demonstrar seu direito, né? Tentar eliminar um pouco o predomínio do processo. O processo é instrumento só de fazer justiça, é ferramenta. Não pode assumir uma relevância maior do que o próprio direito em jogo, né? Então vamos decidir mais as coisas pelo mérito, tentar insistir mais na conciliação, na negociação, mostrando para as partes que o judiciário deve ser a última instância, a última ratio, né? Tem que ser só quando as pessoas não puderem mesmo decidir por si. Porque nós, se continuarmos a trazer todos os problemas, mesmo as questiúnculas para o judiciário, não vai haver condições de resolver. Se nós olharmos bem nesses milhões de processos, há muita coisa em que a pessoa interessada, se sentando com a outra, ela vai chegar a uma solução. E é uma solução eticamente superior à solução do juiz. Por quê? O juiz, queiramos ou não, é a vontade do Estado decidindo como o Estado lê o seu prejuízo, a sua dor, a sua angústia, a sua lesão, a sua ofensa, né? A parte fica praticamente excluída, entrega para um profissional que tem capacidade postulatória e fica aguardando o resultado. Se você se senta a uma mesa de debate, você vai entender a posição do outro. O contraditório devia ser isso, você se colocar no lugar do outro, né? E você vai transigir, mas você confere legitimidade. Transigir é desistir de alguma coisa, mas pelo menos você foi artífice da solução. Então isso tem um aspecto ético muito mais importante, porque você exerceu autonomia. Na decisão judicial, é a heteronomia que prevalece. É o Estado que vem e fala, é isso, para mim é isso. Por isso é que às vezes a gente desagrada todos os envolvidos, né? Um não levou tudo o que queria, o outro perdeu mesmo, né? Então, o risco maior de trazer tudo para o âmbito da justiça é você criar uma sociedade puerilizada, tutelada, que não tem condições de sentar e conversar mais. E nós nunca vamos chegar a uma democracia participativa, porque se tudo tem que entrar com advogado, entrar em juízo, para qualquer coisinha desse tamanho, você desiste de ser adulto. Você está construindo uma sociedade infantilizada, né? Tem aqui o Luiz Fernando Sampaio, fala que, embora a ética envolva conceitos abstratos, pode ser medida por elementos concretos. E sendo assim, pergunto, há ética numa magistratura que paga a si mesma férias e, ao mesmo tempo, não se preocupa, não se esforça para honrar este mesmo direito a seus servidores, que não recebem férias há 8 anos, falta um Hzinho aqui. Isto não fragiliza a catedral? É lógico, Luiz Fernando. Agora, nós precisamos atuar, né, e resolver essas coisas. Eu acho que a condução das discussões orçamentárias do tribunal não tem sido a melhor possível. Nós mandamos uma proposta, deixamos que aquela proposta seja cortada pelo planejamento, depois ela vai para a Assembleia, onde nós sabemos que o Poder Executivo é o mais forte, quem tem a chave do cofre, ele que tem a maioria no Parlamento, né? Então a gente precisaria trabalhar melhor a elaboração do orçamento, conversar com o governador. Uma coisa que eu acho que nós já poderíamos conduzir melhor é a questão dos emolumentos das delegações extrajudiciais. Em outros estados, esses emolumentos já são direcionados ao judiciário. Nós é que fiscalizamos, nós fazemos concurso, né? Nós temos o DEG que tem a contagem de tempo do funcionário extrajudicial, etc. e tal. E os 47% de cada ato das delegações, do tabelionato, registro públicos, vai para o Estado, para o Caixa Geral, não para o Judiciário. Se isso viesse para nós poderíamos resolver todas as questões. Mas, há alguns anos, o órgão especial editou uma resolução
trazendo esses emolumentos para o judiciário. E o governador foi ao Supremo e conseguiu que se considerasse inconstitucional isso. Mas se houver conversa, se houver diálogo, não é nenhuma fragilidade o presidente do tribunal conversar com o governador e explicar isso. Não há, são coisas que a gente pode resolver. Agora, veja como é difícil você conseguir verba para o judiciário num período que tem lei de responsabilidade fiscal, que limita a 60% a remuneração com o pessoal, quando você tem que ter decisões do CNJ para impor metas 2, que nós temos processos distribuídos há tantos anos que não são julgados. Então, a minha tese é a seguinte: se nós dessemos uma resposta bem pronta, rápida, o dinheiro não faltaria. É que fica difícil para quem verifica que a justiça ainda não consegue trabalhar com o seu acervo, fala, o que adianta dar mais dinheiro se não anda? Então, eu acho que esse passo de melhorar não precisaria ter vindo do CNJ, poderia ser nosso mesmo. E eu acho que os funcionários têm um grande papel para mostrar onde são os pontos de atravancamento, onde está o funil, onde está a burocracia invencível, o que a gente pode fazer para eliminar isso? Porque o juiz, ele é recrutado como? Pelo conhecimento jurídico. Ele não sabe administrar, ele não sabe gerir, não é verdade? Então, os funcionários são que poderiam ajudar a fazer com que essa máquina fosse uma máquina mais eficiente. E aí nós teríamos mais força para pedir recursos. Porque quando a coisa funciona, não falta dinheiro, por exemplo, para a segurança. Por quê? Porque a segurança está ali na rua. Não falta dinheiro para bombeiro. Não falta dinheiro, às vezes, para outras coisas assim tão importantes como a nossa. Ele está querendo fazer uma pergunta. Doutor Naline, bom dia. Bom dia. Por favor, gostaria de saber a opinião do senhor. O senhor citou, por exemplo, a Davi. Nós conhecemos a história de Davi e com relação àquele episódio que aconteceu com Davi, uma das características dele foi o arrependimento. Ele reconheceu que ele errou, que ele transgrediu uma lei de Deus. Então a sua consciência o alertou sobre aquilo. Então eu quero saber do senhor, qual é o papel, qual é a importância da relação do homem com Deus com relação à moral? E será que esses valores de Davi, de se arrepender, de reconhecer a si próprio os seus erros, os seus limites, as suas limitações, procurar tirar experiências e acertar. Será que isso hoje em dia está desvalorizado no conteúdo humano? E a relação do homem com Deus, onde entra na moral? Por favor. Então, eu tenho confissão religiosa, mas quando vou falar de ética, eu não costumo trazer isso assim, a não ser que seja solicitado, porque eu respeito como democrata a liberdade de crença da Constituição, que assegura até a liberdade de não crença. É evidente que nesse exame de consciência, quando você tem remorso acompanhado de propósito de não fazer mais a coisa errada, você cresceu. Nós estamos sempre nessa luta contínua. Como eu disse, nós não temos certificado de garantia. Eu não posso ser como aquele que fala: Senhor, como eu sou bom, que bom que eu não sou como esse infeliz aí, pecador, esse pária. Não é assim. Então, é evidente, eu acho mais fácil para quem tem religião ser ético, porque você tem duas esferas de prestação de contas, ou três, a sua consciência, o seu próximo, o seu Deus. Aquele que não tem Deus vai prestar contas a si mesmo e ao próximo. Não sei se ele não fica desguarnecido. Por isso eu admiro muito quem, não tendo crença, mesmo assim é ético. Em nome de um humanismo, de uma crença que a dignidade da pessoa humana seja suficiente para ele respeitá-lo. Não preciso ver nele um irmão, porque sendo filhos de Deus nós somos irmãos. Respondi ou não? Professor, posso fazer a pergunta? Pois não.
O senhor falou que teve, de acordo com essa palestra desse pensador francês, houve uma mudança dos valores de Deus, pátria e revolução, que são valores coletivos, para um valor muito nuclear, que é do amor filial, né? Que é, enfim, respeito à família nuclear mesmo. O que eu acho, vou falar grave, né? Nessa passagem, é que isso começa a orientar um outro tipo de atitude que começa a ser vista como válida, que é da autopreservação do núcleo, sem se levar em conta a repercussão que isso vai ter no coletivo, já que eu não peso mais os valores de pátria, Deus, revolução. E eu estou colocando esses três, mas eu digo valores coletivos como um todo. A que o senhor atribui, historicamente, essa passagem desses valores coletivos para os nucleares? Porque eu acho que foi feita num tempo muito curto dentro da história, e eu penso um pouco sobre isso. Eu tenho algumas hipóteses, mas realmente é interessante, eu acho. Eu acho que essa passagem, esse declínio dos valores, ele é bem próprio de uma época em que nós começamos a cultivar o consumismo, né? Materialismo, o individualismo exacerbado e um certo psicologismo que permeia tudo, né? Você veja que antigamente o pai podia reprimir o filho. Hoje, até a correção física passa a ser criminalizada. Há um projeto de lei, aquele projeto de lei da palmada, etc. Antigamente, você podia castigar. Se não fosse castigar fisicamente, mas você poderia proibir, cortar mesada, tirar sobremesa, fazer umas coisas. Tudo isso hoje passou a ser considerado um fator traumatizante, né? Ao mesmo tempo, a psicologia ela começa a encontrar aquela autojustificativa para tudo. Você racionaliza dizendo que a vida já é tão ingrata, já há tanta incerteza, aquilo que você espera não acontece, e o inesperado irrompe para mudar toda a sua perspectiva. Então, diante dessa tragédia humana, é melhor deixar as pessoas sem freio, sem fatores de inibição, deixar que elas... Então, para que ficar se preocupando com o outro quando você tem que ser feliz? Não há um discurso assim? Então, esse discurso gera o abandono de coisas que que saem daquela esfera do eu mesmo, né? Do meu umbigo, do meu prazer. Agora, o Luc Ferry não é pessimista. Ele fala que nesse amor filial, ele vê uma tentativa, uma possibilidade de... Eu gosto do meu filho, mas eu também vejo o filho do outro como meu filho. Então, eu amplio a esfera do amor, né? A ponto de eu me preocupar... quando eu tenho hoje uma certa angústia, porque eu sei que 35 mil crianças com menos de 5 anos morreram nos últimos 3 meses na Somália, eu estou condoído pelo ser humano, né? Eu estou ficando preocupado, não quero saber da política na Somália, mas eu estou pensando naquelas criancinhas que morreram de fome, né? Quando aquelas profecias malthusianas não se concretizaram. Malthus dizia: o mundo vai chegar numa época de superpopulação em que vai faltar comida. Hoje não, nós temos comida em abundância, né? Mas é doloroso você pensar como ser humano que na França é assim, no Brasil está ficando... o tratamento que nós dedicamos aos animais domésticos, aos cachorros e gatos, é superior àquele que nós deixamos a criança abandonada, né? Tem muita criança que não é loirinha, que não é recém-nascida, que está na fila de espera para ser adotada,
né? E os cachorros hoje têm psiquiatra, dentista, tem hotel, tem viagem, tem, né? Então, são sintomas de uma sociedade que, se não está na UTI, pelo menos está enferma, né? Pode falar. Bom dia, meu nome é Carlos. Né? Eu gostaria de saber o seguinte: o senhor falou assim, uma hora que a pessoa tem que trabalhar, como é que se diz? Negócio de ser trouxa, de ser chamado babaca, a pessoa fazer as coisas. E como a pessoa pode fazer isso para transformar esse lado de todo mundo achar que o cara é babaca e a pessoa ajudar, sabe, mudar essa situação? Como fazer para mudar essa situação? De usar ética a ponto de não ser chamado de trouxa. Eu acho que isso, cada um vai ter a sua estratégia, eu costumo pensar, e a minha experiência concreta é que, individualmente, ninguém é ruim ou resiste a uma abordagem para mudança de hábitos para o bem. Quando você conversa de um a um, né? Eu vejo no nosso ambiente de magistratura mesmo, quando você está numa reunião só de juízes, é muito difícil você falar de alguns temas aí, mas individualmente cada juiz pensa aquilo e concorda. Então eu acho que você precisa começar por você, acreditando, e daí tentar transmitir esse entusiasmo, essa ideia para o seu mais próximo, o seu amigo mais próximo, né? A ponto de você, quando vocês são dois, você já dobrou o capital de investimento na mudança Eu sei que não é fácil, né? Mas não há outra fórmula. Porque se eu tivesse uma receita de entrar na cabeça de cada pessoa e mudar coletivamente, alguém já teria feito isso. A Globo faz, né? A Globo faz, né? Agora, nós vamos usar aquilo que nós temos à nossa disposição, que é, primeiro, acreditar, se convencer. Será que é isso? Também não tem monopólio da verdade. Eu posso estar falando alguma coisa que você mesmo pode pensar e falar, é babaquice. Mas eu acredito. Acredito e tento passar, né? Tanto que eu abandonei a minha área mais gostosa, que é direito constitucional, e só falo em ética hoje. Porque eu acho que as leis, elas não suprem tudo. Que se lei fosse suficiente, o Stanislau Ponte Preta teria razão. Basta uma lei no Brasil, né? Artigo 1º, todo brasileiro passa a ter vergonha na cara. Segundo, revogam-se as disposições em contrário, né? Não é lei, é a conduta mesmo que muda, não é, né? Lei nós temos em profusão, né? Quem mais tinha alguém levantando a mão aí? Não, aquele ali. Pois não. Meu nome é Helena. Eu queria fazer uma colocação e que depois o senhor comentasse, né? Só que eu não estou ouvindo. Fala bem pertinho no microfone. Tá. A gente está vivendo uma era pós-moderna, né? Isso. Eles comentam por aí. Há uma desconstrução na área da família, da moral. A gente vê até pelas decisões até do Supremo, certo, que eu queria lançar agora. Essa desconstrução, a gente percebe claramente que cada um faz aquilo que entende que é correto. Isso. E vai muito de encontro à sua aula de hoje, né? Então, eu acho tudo relativo. Se você levanta uma questão absoluta, segundo princípios, né? Ela é logo rebatida, porque isso é o seu modo de ver as coisas. Então, acaba desconstruindo tudo aquilo que a gente tem como uma alavanca para fazer uma sociedade mais justa, né? E eu creio que isso é uma crise, porque a gente, às vezes, coloca errado roubar na nossa área jurídica. Mas a gente diz assim, você não pode roubar porque isso não é certo. Você fala isso para uma criança, a criança vai dizer assim para você, mas não é certo por quê? Então, a gente, quando cita, a gente tem que dizer a fonte, eu creio. Então, por que não é errado roubar? Eu penso que a gente tirou Deus da jogada. Então, é errado roubar, porque há um Deus que diz isso, ensinou
é um código moral que está no coração de cada uma, né? Cada pessoa tem uma consciência, um coração que acusa que uma coisa é certa e outra não, né? Independente de religião. Mas, então, eu vejo que a ética e o poder judiciário, ou até a nossa sociedade, está passando por uma crise de autoridade, né? Então, se colocam regras, mas não se explica de onde surgiram, né? Que há um Deus que governa e a quem a gente vai ter que prestar contas, né? Então, falar de ética, como o senhor fala, que foi uma aula muito bonita, eu gostei bastante, é difícil numa sociedade onde todos os valores estão sendo rasgados, né? O pós-modernismo faz isso. É uma geração que questiona, que critica, e não para construir, é justamente para quebrar e romper laços, né? Então, o senhor que ministra essas aulas, como é que o senhor lida com isso, né? Qual a solução? Eu sei que a solução para mim é colocar Deus no centro, né? Acho que para o senhor também, mas queria que o senhor comentasse isso, né? Obrigada, viu? Nada. É uma coisa que se você se ativer, por exemplo, a leitura dos jornais, assistir à mídia, olhar do lado, você perderia a esperança, né? Você falar, eu estou sozinho. Mas, de repente, você verifica que essa preocupação, ela impregna outras pessoas também. Você sempre vai encontrar, né? Quantas vezes eu já pensei em parar de lecionar? Primeiro, já estou com uma idade provecta, né? Estou cansado da aula desde 69. E eu assisti uma mudança terrível, porque eu sou de um tempo em que as pessoas iam à aula na Faculdade de Direito, de terno e gravata. O professor entrava, elas já estavam todas em sala, ficavam em pé imediatamente, esperavam o professor ir até a cátedra, ele se sentava, se acomodava, falava, bom dia, podem se sentar. As pessoas se sentavam. E aí pairava um silêncio, né? Hoje, terno e gravata, você leia camiseta regata, né? Chinelo de dedo, bermuda, todos com seu celular. Às vezes, para você mostrar que chegou em classe, precisa fazer um show, subir em cima da mesa, fazer striptease, né? Qualquer coisa assim. O professor é o empregado da mantenedora que está a serviço do consumidor, que é o aluno, que é quem detém o futuro do professor. Você é avaliado mensalmente. Se você não passa no teste ali, eles trocam, porque o que se não falta hoje é alguém jovem, com um discurso interessante, para poder substituir os velhos que são descartáveis. Então, muitas vezes já passou pela minha cabeça, falar, bobagem, já fiz a minha parte, os tempos são outros, e como tem uma porção de amigos que abandonaram a docência. Mas, de repente, aparece um aluno que, quando termina a aula, fala, professor, o que eu deveria ler para fazer? Sabe que eu também penso, não sei. Então, um aluno segurou você fala, eu vou ficar por causa dele. Quando você vai no outro semestre, aí vem as férias, que é um período abençoado, aí você começa o outro semestre, aí vem duas alunas, falaram, fulano falou que não sei o que, você poderia fazer um grupinho de estudo, não sei o que a gente podia... Então, você vê que essa fome por melhorar o mundo não é só você, né? Então, tem sempre pessoas que estão também em busca de alguma coisa, e não é só para elas, né? Não é que é legítimo você procurar o seu bem, o seu equilíbrio, mas eu acho que é legítimo também, e é muito sério você olhar o teu entorno, não é? Eu sou parte
dessa estrutura, eu sou parte desse mecanismo, eu estou tentando melhorar, ou ele é ruim também porque eu colaboro, né? Então eu acho que essas coisas que vão fazendo com que nós prossigamos. E há uma satisfação que é só de foro íntimo, assim, você se sentir com a consciência tranquila, você saber que você tentou, né? Você às vezes aprende com outras pessoas que têm um ponto de vista totalmente diferentes, né? Quando você fala de religião, eu tive fui assessor de um homem nesta casa, no Tribunal de Justiça, que falava: como é que eu fui recrutar para ser meu assessor um papa-hóstia? Não é? Lá vem ele com aquele discurso de religião. E eu falava: doutor, o senhor não precisa acreditar, o importante é que ele acredita no senhor. O senhor é muito mais cristão que eu. Ele só fazia o bem, sustentava crianças, nunca prejudicou ninguém, só fez coisas dignas, sem acreditar em nada. Então eu falei, olha que lição para mim, né? Que me digo crente e sou tão falível, sou tão imperfeito. Alguém que não tem fé nenhuma, não tem a graça da crença, ele se comporta melhor do que eu, né? Então você tem de encontrar nos seus espaços cada um sabe o que vai motivar e para persistir, não é? Então, sei que não respondi, mas eu também estou à procura de uma resposta, tá bom? Acho que precisa acabar, né? Eu também tenho os que me perguntaram depois eu mando porque não vai dar tempo de... Eu tenho outro compromisso lá no Secov, a 12:30. Então, doutor Naline, mais uma vez, nós agradecemos a participação do senhor e até pelo número de perguntas, pelo interesse dos servidores, dos juízes participantes. O senhor já tem aí um termômetro do sucesso que foi a sua participação aqui no Fórum João Mendes. E com prazer nós vamos fazer o sorteio no nosso sistema do livro do Dr. Naline, Ética Geral e Profissional, livro da Revista dos Tribunais, que está na 8ª edição. Então vamos identificar, nós temos aqui modernos, é um sistema eletrônico, então não tem nada de time de futebol nem de aniversário, e vamos verificar aqui quem que vai ser o sorteado da nossa manhã. Não é... Cíntia Scavone Bezerra. Acho que ela foi embora. Porque temos também no 17º. Hoje nós não podemos ficar sem informação do 17º, porque só temos um livro. Aí vamos ter que dividi-lo ao meio se sortearmos novamente. O número 1? Não é esquisito ser sorteado no número 1? É que ele vai com o sorteio 1. Então vamos lá. Segundo sorteio. Luísa Fernanda Silva Moraes. As mulheres outra vez estão dominando os nossos sorteios. Vai embora. Não. Terceiro sorteio. Poder da multiplicação. Fábio Onuma. Fábio. Pegamos uma lista errada hoje, acho. Não. Quarto sorteio. Sinara Ribeiro de Oliveira.
5º sorteio. Patrícia Aparecida Franco de Moraes. Boa tarde a todos, até a semana que vem. Lembrando que hoje, ou no mais tardar, até segunda-feira, a nova programação do mês que vem. Obrigado e até semana que vem, se Deus quiser.